Graça e paz, amados. Abra sua Bíblia em primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, apenas o verso de número 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, apenas o verso de número 9. Todos encontraram? Eu vou ler na minha versão, você, por favor, acompanhe na sua. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Queridos, no período veterotestamentário, haviam 3 tipos de unção. Unção de rei. Essa unção, ela era dada somente aos descendentes da tribo de Judá, porque Deus faz uma aliança com Davi e o reino de Israel é instituído a partir de Davi, embora houvesse um rei anterior a Davi. Então essa unção de rei é para a tribo de Judá. Tinha unção de sacerdote, que é a partir de Arão, para a tribo de Levi. E tinha unção de profeta. Essa unção Deus derramava sobre qualquer homem que ele escolhesse para proclamar aquilo que ele gostaria de falar aos homens. Amém? O profeta é aquele que anda com Deus, recebe de Deus e fala aos homens. O sacerdote é aquele que pega as mazelas dos homens e leva para Deus, suplicando a Deus que tenha misericórdia dos homens. E o rei é aquele que busca governar o governo que Deus lhe deu. E haviam 2 tipos de rei. O rei cuja mentalidade de governo era teocêntrica, esse governava segundo a vontade de Deus. O rei cuja mentalidade era egocêntrica, esse fazia a sua vontade. Ocorre, no entanto, que Deus chama a nação de Israel, e a nação de Israel anda em torno de uma visão. E se você ler o Antigo Testamento, eu não sei quantos de vocês têm a prática da leitura do Antigo Testamento, você vai perceber que a nação de Israel anda com Deus para ter. E em todas as reuniões de Israel, até o dia de hoje, não se faz uma reunião em que não se fale o Shema. Ouve, pois, ó Israel. E por que tanta preocupação do povo de ouvir a Deus? Para ter. Para ter. Quando você ouve a proclamação das leis mosaicas, Moisés chama o povo e diz: olha, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor e fizerem tudo que Ele vos manda, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendita a tua casa, bendito o fruto da tua amassadeira, bendito o fruto da tua terra, o teu gado vai produzir, a tua terra vai produzir. O povo fazia a vontade de Deus, porque o povo queria ter. Há um rabino chamado Maimonides, que ele diz o seguinte: Moisés escreveu 613 leis, sendo 248 positivas, 365
negativas. E Maimonides vai dizer, se verdadeiramente esse povo ocidental, ele está falando de nós, for convertido ao Senhor, no ano deles, cada dia, pelo menos há uma coisa que eles não podem fazer contra Deus. E aí você deve se perguntar, por que ele leu um texto no Novo Testamento e ele está falando só do Antigo? É porque nós temos uma celeuma ou talvez uma dificuldade de compreender qual é a relação de Deus com o homem, ou o que é que Deus quer fazer conosco através de nós. Para compreendermos esse texto, eu preciso dizer para você que tudo a respeito daquilo que aconteceu com a igreja primitiva só veio ao conhecimento do homem pelo menos 30 anos depois da morte de Cristo. Exceto, claro, as cartas que foram enviadas para a igreja em tempo real, para resolver as dificuldades e as adversidades que a igreja estava vivendo. Mas, quando nós olhamos para aqueles homens que estavam entendendo a Escritura no Novo Testamento, nós precisamos compreender que eles estavam pisando sobre a escrita do Antigo e trazendo uma interpretação para aquelas pessoas. Eles não estavam inventando coisa nova. E esse texto de 1 Pedro é, sem dúvida nenhuma, a maior palavra profética para a igreja do tempo atual. Se você colocar aí no seu ambiente de pesquisa, você vai ver que está todo mundo dizendo que esse é um texto para a igreja atual. E hoje eu vim trazer talvez uma decepção para você que pensa assim. É dizer para você que Deus sempre quis isso para a humanidade. Deus sempre quis isso com a humanidade. Para entender isso, você precisa ir lá em Êxodo, no capítulo 19. No verso 6, Deus diz, eu vos farei reis e sacerdotes. O mesmo texto de 1 Pedro, Deus está falando com Moisés, diz assim, Moisés, você vai juntar o povo de Israel, vocês vão se consagrar e vão se consagrar por 3 dias. Nos 2 primeiros dias, os homens vão lavar as suas roupas, eles não vão se aproximar de mulher, porque eu tenho algo a fazer com esse povo. Mas no 3º dia, Moisés, você vai trazer esse povo para o Monte Sinai, e eu vou me revelar a esse povo. Eu vos farei reis e sacerdotes, e colocarei neles palavras proféticas. Ou seja, rei, sacerdote e profeta. Moisés vai lá, junta o povo, separa o povo lava as suas vestes, o povo ajunta a sua família, o povo se consagra ao Senhor, e no 3º dia eles comparecem diante do Monte Sinai. Deus havia falado, olha Moisés, eu vou te dar as leis, e o povo vai ver eu falando com você, para que eles saibam que eu estou com você. E depois você vai subir com esse povo. E Moisés está lá ouvindo a voz de Deus, e diz a Escritura que a voz de Deus é como muitos trovões. E Deus está falando com Moisés do meio da nuvem. E o monte é levado adentro da nuvem. E a base do monte começa a estremecer. E há muito fogo em volta do monte. E o povo olha aquela cena e diz, Moisés, vem cá, no particular, aqui no cantinho, Moisés. Cara, tu está acostumado com isso aí. Nós não estamos. Nós não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos lidar com o poder de Deus, Moisés. Vai lá você, escuta a Deus, vê o que Deus tem para falar, o que Deus quiser que a gente faça.
A gente faz, mas nós não queremos experimentar a Deus. Nós queremos experimentar Moisés. Moisés está bom para nós. Está bom para nós experimentar Moisés. E aí Deus diz para Moisés, então traça um limite. E o povo não passe desse limite. Mas você, vem para cá. Vem para o alto do monte e eu falarei contigo. Queridos, quando nós olhamos esses 3 tipos de unção, nós verificamos que no Antigo Testamento somente um homem acumulou funções. Ele se chamava Melquisedeque. Ele tinha unção de sacerdote e de rei. Melquisedeque, nós compreendemos que é uma prefigura de Cristo. Ora, mas se Deus queria, desde o princípio, que o homem tivesse todas as unções sobre ele, por que que o homem se limitou a experimentar tão pouco? E aí nós olhamos e dizemos assim, nossa, como esse povo foi limitado. Eu preciso dizer para você nessa noite, sem querer ferir o seu coração, e eu te peço a sua permissão para entrar na sua intimidade. Você também não quer se relacionar com Deus. Você quer se relacionar com Aronaldo, com a Lenísia, mas você não quer se relacionar com Deus, porque a presença de Deus, ela é envolvente, mas ela é terrível de se ver. A voz de Deus, ela invade todo o nosso ser. E é por isso que o povo de Israel tem medo de Deus. E é por isso que nós nos contentamos com uma passagem de Deus. Nós nos contentamos apenas com um vento de Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto e nós dizemos assim, tudo bem, o povo de Israel não experimentou isso. O povo não viveu isso. Em Neemias, lá no capítulo 8, Esdras pega um tablado, e eu digo que ali é a primeira igreja. Esdras pega um tablado, sobe em cima do tablado, coloca toda a nação de Israel no meio do deserto. O templo está destruído, o povo está escravizado. O rei autoriza que ele faça isso, ainda na condição de escravo. E eles, na frente da porta das luzes do templo, ele sobe ali. Neemias, então, entrega o livro da lei para Esdras. Esdras lê o livro da lei desde o nascer ao pôr do sol por vários dias. E o povo não sai dali. Ali não tem explicação, ali não tem interpretação, ali não tem ensino bíblico. É só a leitura da lei. E à medida que ele vai falando dos pecados e das leis mosaicas que o povo não podia desobedecer, à medida que a pessoa ia se encontrando naquela lei, ele dizia, eu estou aí, eu desobedeci essa lei. Mas tudo que eles faziam era para ter. Mas eu preciso dizer para você que Deus criou o homem para ser. Deus criou o homem para ser. O homem está preocupado em ter. Deus aceita, irmão, que nós sejamos medíocres na nossa fé. Deus aceitou que o povo quisesse ser medíocre na fé. E Deus aceita que nós sejamos assim agora. Como está escrito lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 19, onde Deus diz, se quiseres, comereis e ouvirdes a minha voz, comereis o melhor dessa terra. E o povo diz, é isso que eu quero. Comer o melhor dessa terra. E está tudo bem. Está tudo bom. É só assim que eu quero me relacionar com Deus. Mas certa feita Jesus
reunido com os discípulos, e haviam fariseus e saduceus e doutores da lei e escribas, e ele diz: olha, eu sei que vocês estão experimentando tudo isso, mas vem dias, e esse dia já é chegado, em que Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. O termo que Jesus usa para espírito é do verbo pneumate. E é por isso que na teologia, quando a gente vai estudar o Espírito Santo de Deus, o nome da matéria é pneumatologia. O que quer dizer que pneumate não está falando do seu espírito, não é adorar a Deus no seu espírito. Não, é adorar a Deus no Espírito Santo de Deus. Ou seja, é você ser conduzido a uma adoração que só o céu pode produzir. Em espírito e em verdade. O termo usado para verdade é anaumatai. Esse termo é um termo que fala da negação. Verdade fala de negação no grego. Como assim negação? É eu negar o que eu estou vivendo agora para viver algo diferente. A verdade na prática, no grego, é eu dizer que o que eu estou vivendo ou é uma verdade parcial ou é uma mentira. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade é ser conduzido ao Espírito de Deus para sair do lugar onde você está, que não é o que Deus quer, para viver aquilo que Deus preparou para você. Mas ele aceita. Tá bom assim, Senhor. Quando os anjos retiram Ló daquela cidade de Sodoma e Gomorra, eles saem conduzindo Ló pelo braço e diz: nós precisamos levar você até o alto da montanha, porque toda essa região vai ser destruída. E Ló diz: não faça assim, meu senhor, não me leve para o alto da montanha. A mim me basta ficar aqui nos vales e morar dentro daquela caverna. Deixa eu ficar por aqui, me abençoa por aqui, não me leva para o alto da montanha. E os anjos disseram: é isso que você quer? Você não quer ir para o alto da montanha? Não, você quer ficar no vale? Então fica no vale. E ali Ló ficou. Ló somos nós. Deus quer nos dar tudo. Nós queremos viver pouco. Deus quer nos dar a sua essência. Deus quer nos revelar a totalidade de Deus. Mas nós dizemos: isso é terrível demais para nós. Nós dizemos, como disse Jacó, fugindo de Esaú, ele coloca uma pedra, deita a cabeça sobre a pedra, e quando ele dorme, Deus dá a ele uma revelação. Ele vê uma escada onde os anjos sobem e descem por ela, e ele vê que os anjos entram no céu, descem do céu, e de manhã, quando ele acorda, ele diz: quão terrível é esse lugar. Na verdade, o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia, porque se eu soubesse, eu nem passava por aqui. Porque nós não queremos experimentar a Deus. Mas nessa noite, amado, em nome de Jesus, eu queria unir o meu coração ao seu, para que nós possamos entender o que é que, na verdade, Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é muito mais do que Ele quis para Melquisedeque, que é uma prefigura de Cristo. Ele diz: pois vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade particular de Deus. O termo grego quer dizer peculiar, particular. É o tesouro particular de Deus.
E eu queria que você dissesse isso, coloque a mão no seu coração e diga: eu sou o tesouro particular de Deus, o tesouro bem guardado por Deus, a fim de proclamar, é isso que o texto diz: você é meu tesouro particular. Eu te chamei para ser verdadeiro adorador, a fim de ser profeta nessa terra, a fim de proclamar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, é um Deus maravilhoso, nos chamando a sair de um lugar raso, nos chamando a sair de um lugar raso, adorar a Deus em espírito. E quando eu estava orando por essa palavra, o Senhor falou: a parte do espírito deixa comigo, mas a parte da verdade é com você. É você negar o lugar onde você está e dizer: Senhor, eu quero esse outro lugar, onde a sua verdade é absoluta, onde a sua verdade é absoluta para mim. E para compreender o que é essa verdade de Deus, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É você dizer: eu quero, Espírito Santo de Deus, que você me leve a viver a totalidade de Jesus, não a parcialidade, não um pedacinho, não uma pontinha, não um momentinho, mas eu quero viver Jesus todos os dias, toda hora, o tempo inteiro. Viver a totalidade de Jesus. E aí você vai ver que o que Deus preparou para você é mais do que Ele preparou para o Filho dele aqui na terra. Por isso que Paulo, quando faz a narrativa de Filipenses, ele usa aquele verbo para falar sobre a justiça de Deus. É Jesus dizendo assim: você está condenado. O que você fez merece a morte. O seu cobrador está aí do lado de fora. Ele veio matar você. O Goel é o anjo da morte. Ele veio matar você. Ele veio matar você porque você pecou. E o salário do pecado é a morte. Mas hoje, diz Jesus, eu tenho uma proposta para você. Eu troco de lugar contigo. Ele não diz: eu salvo você. Ele não diz: eu tiro você da morte. Ele não diz: eu livro você da morte. Ele diz: eu troco de lugar com você. Eu viro pecador no seu lugar. Você vira filho de Deus no meu. João capítulo 1, ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a totalidade de Deus. É viver a paternidade de Deus, mas sobretudo é compreender que o Filho de Deus é Jesus. Logo, se você é filho de Deus, você tem que ser exatamente igual a Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa.